E Din Djarin, Grogu e toda a turminha estão de volta em mais uma temporada de O Mandaloriano, que é mais uma aula de Star Wars. Vamos falar sobre o primeiro episódio, depois da vinheta, sem spoilers. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas, sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E já está no ar o primeiro episódio da terceira temporada de O Mandaloriano. E eu falei na introdução aqui que é uma aula de Star Wars, porque é uma aula de Star Wars. Tem tudo o que faz Star Wars ser o que é. Você pode até dizer que novos formatos, como o Endor, podem ser feitos, é claro, eu concordo com você. Você pode até dizer que você tem que romper as barreiras e trazer novas ideias, trazer novas estruturas, trazer novas tramas. Ok, tudo bem. Mas o clássico é o clássico e vice-versa. O Mandaloriano tem esse poder. Talvez por estar longe das amarras, daquela obrigação de fazer sentido dentro da trama familiar do Skywalker, como é o problema da maioria dessas séries spin-offs de Star Wars, Mandaloriano conta sua própria história, no seu próprio tempo, sem deixar de lado o background que fez Star Wars ser o que é. O que é Star Wars? É uma versão para cinema dos seriados que passavam antes dos filmes, nos anos 50, quando George Lucas ainda era um fedelho, ainda era um guri. E passavam histórias do Cavaleiro Solitário, passavam histórias do Zorro, passava a história de Flash Gordon, de Buck Rogers, histórias de Bang Bang, histórias espaciais. E juntando isso tudo com o interesse do jovem George Lucas pelo faroeste espaguete e pelos filmes do Kurosawa de samurais, que também faziam parte desse caldeirão todo, surgiu essa ideia de fazer essa saga espacial, de fantasia espacial, que não era necessariamente ficção científica, que era uma coisa diferente. Era uma união de elementos que nunca tinham sido colocados na mesma fórmula antes. E tá aí o segredo. E eu acho que, dentre todas essas séries de Star Wars, Mandaloriano é que chega mais próximo da fórmula original de Star Wars. Consegue beber em todas as referências e se manter, atenção, essa palavra é muito importante e não é depreciativa, simples. Se manter simples. São episódios simples, são episódios de seriado de matinê de cinema. Ele não quer ser mais do que isso. Ele não quer te convencer que é uma intricada trama política. Ele não quer te convencer de que há um roteiro elaborado de um grande golpe a ser executado. E nem tenta te convencer que é sobre relações de sociedade de comércio na galáxia. E nem ao menos de que é uma história sobre revolução, sobre política, sobre nada disso. O Mandaloriano é uma história de cowboy. É uma história de faroeste, de Bang Bang. É uma história de Flash Gordon contra os monstros do espaço. É uma série que não tem vergonha de ser simples, que não tem vergonha de ser básica, que não tem vergonha até de ser boba, de ser ingênua, que é uma palavra importante. Não tem vergonha de botar um monte de boneco para interpretar. Não tem vergonha de ter soluções simples e às vezes que você se pergunta, não era melhor ter ido para lá? É uma série que, como eu disse, deixa de lado lá a milícia dos Skywalker, deixa eles pra lá, inclusive ignora sempre que possível. É uma série que se mantém simples como deve ser. Os episódios parecem que foram escritos usando uma tabela de D&D e meia dúzia de dados. O vilão daqui desse dungeon é um cachorro de duas cabeças. E assim é colocado na história. Nessa nova temporada, Din Djarin mostrou o seu rosto, né, na temporada passada, e agora ele quer limpar seu nome, ele quer a redenção frente aos Mandalorianos. E para conseguir isso, ele tem que voltar ao planeta dos Mandalorianos, que não é o seu planeta já natal, ele é um enjeitado. Ele tem que voltar ao planeta dos Mandalorianos e se banhar num lago lá, uma coisa meio mística. Aí vem toda a magia de um Mandaloriano, aquela coisa, daqueles elementos que são, como eu falei, D&D, parece realmente um RPG. Porque
para chegar em Mandalore, ele tem que passar no lugar, porque ele precisa de uma informação. Mas para conseguir essa informação, ele precisa de um droid. Para conseguir esse droid, ele precisa de uma peça. Para conseguir essa peça, ele tem que ir em outro planeta. Então é uma estrutura de quests. É uma estrutura de seriadinho simples, de seriadinho bobo, de fantasia espacial. E é isso que faz ser cada vez mais interessante. Não é à toa que eles não conseguiram se livrar do bebê Yoda. O Grogu foi entregue pro Luke Skywalker para treinar o moleque. O público chiou, no dia seguinte estava de volta. Estava de volta, não funciona o Mandaloriano sem o bebê Yoda. A gente quer ver essa dupla junta. E tão juntos. E agora o Mandaloriano, o Din Djarin, ele vai fazer todas as quests e subquests para poder ir abrindo espaço, abrindo caminho. Cada semana com um coadjuvante diferente. Alguns conhecidos, outros não. Outros que fazem referência a algo que a gente já viu. Outros que não fazem referência a nada, completamente originais. Mas que vão dando essa passada, esse ritmo episódico que essa série precisa. Eu acho, inclusive, que Star Wars funciona melhor como série do que como filme. O próprio filme primeiro, A Nova Esperança, ele é apresentado como episódio 4, não é? Então, é um episódio 4. Ele é uma série, apesar de ter uma estrutura de filme. Tem um tamanho de filme, de ter movimentos de filme. E Mandaloriano é o mais próximo que qualquer spin-off de Star Wars chegou dessa perfeição na ideia, na concepção original do George Lucas. Mérito de Jon Favreau, que escreve essas histórias magistralmente, porque escrever simples não é fácil. Não é fácil escrever simples. Talvez escrever algo complexo seja mais fácil que se manter no simples, porque a tentação de complicar coisas simples é muito grande. E se manter no simples é muito difícil. E esse primeiro episódio foi incrível. Não precisa complicar mais do que isso. Não precisa ser mais do que isso. Hoje, tô indo assistir os outros. Disney me convidou para um evento, eu vou assistir 4, 5 episódios. Vou ter uma ideia melhor, uma ideia mais clara sobre o que é essa temporada. E o que eles vão trazer de novo. Mas o mais do mesmo do primeiro episódio já me satisfez enquanto fã de Star Wars completamente. Eu estou muito satisfeito com as aventuras do Mandaloriano e de seu menino Yoda. E você viu o primeiro episódio? O que você achou? Escreve aqui embaixo também suas expectativas para essa série, para o resto dos episódios, para o resto da temporada. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.